Boa tarde. Por favor, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. O texto diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-la sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nessa tarde nós iremos meditar nesse versículo e que Deus nos abençoe no decorrer e que a mensagem possa ser compreendida pelo nosso coração. Março de 2020, fim do verão, muitos projetos e sonhos para serem realizados. Aquela tão sonhada viagem das férias de julho, férias das crianças, bem ali agregada às férias escolares, as crianças morrendo de desejo de se verem livres, né, dessa pressão dos estudos. Ou às vezes aquela empresa que você tanto planejava, que há mais de um ano você vinha sonhando, fazendo consultorias, ouvindo conselhos e opiniões, e finalmente ia sair do papel. Aquele projeto de evangelismo urbano, que com certeza iria ampliar a presença das pessoas na sua célula, na sua igreja, assim como aquelas tão sonhadas visitas para tantas pessoas importantes que fizeram parte da sua vida, ou aquelas pessoas que você gostaria de conhecer mais profundo e que daí ia fortalecer a presença e levar a um nível melhor de pastoreio junto à vida deles. Porém, esses planos acabaram, em sua grande maioria, frustrados. Sim, a pandemia afetou alguns dos sonhos e sepultou outros. Quem sabe a empresa que você acabou de abrir teve que fechar as portas num curto decurso de tempo. A viagem teve que necessariamente ser prorrogada por um tempo indeterminado, porque os voos foram cancelados e as pousadas fecharam as suas portas. E as crianças? Como que ficarão? As escolas fecharam e agora o ensino vai ser online. O evangelismo urbano, aquele ombro a ombro, teve que ser mudado para cliques nas redes sociais. Quantos dilemas! Mas o importante de tudo isso são as vidas. O temido lockdown ou confinamento, ou seja, o fechamento do comércio e a restrição de circulação de pessoas nas ruas, aconteceu. A instrução era clara, a população precisa permanecer em casa. Não era só ficar em casa, mas era permanecer em casa. Na ideia do permanecer estava intrínseco a diferença entre a vida e a morte. E esse tão temido lockdown, tão controverso lockdown, acabou sendo a solução encontrada pela maioria dos países para conter esse nível de alastramento da pandemia, ou pelo menos uma das formas sonhadas de contenção do espalhamento dessa pandemia. Aquele que não permanecesse em casa, obedecendo essas ordens, né, essas leis, poderia ser alcançado pela morte. Ou às vezes até mesmo ser portador da morte para outras pessoas através do seu contato. Porque a gente sabe que muitas pessoas contraíram a doença, mas permaneceram sem sintomas e acabaram por contaminar outros, mesmo sem saber. E pode ser que, dessa forma fazendo, acabou sendo um agente de morte para outras pessoas. Quão importante nesse tempo é permanecer. Permanecer para ter vida. O meu permanecer pode significar vida para o outro. Ficar em casa não resolve. Ficar não é um compromisso fiel de respeito e obediência às ordens governamentais e médicas, em consonância com o bom senso vigente. Mas é um desrespeito à sua vida, vida que lhe foi dada por Deus. Assim como foi importante a permanência em casa para ter vida em meio à pandemia, precisamos também permanecer firmes no Senhor para que tenhamos vida e vida em abundância. A leitura de Timóteo nos traz essa ideia.
Timóteo foi exortado por Paulo para permanecer firme nos ensinamentos que havia tido, primeiro da sua avó, depois da sua mãe, e finalmente do próprio apóstolo Paulo, que ele escreve essa carta com um tom bem pastoral. Ah, que maravilhoso cuidado, que instrução mais doce e vivaz que esse amado apóstolo traz a seu discípulo e atual líder de igreja, atual no contexto bíblico. Paulo escreve essa carta para Timóteo. Ele é seu filho na fé, é o seu discípulo amado e companheiro muito próximo. Timóteo estava ali nessa época liderando a igreja de Éfeso. Isso a gente vê em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E ele precisava liderar com toda essa responsabilidade e sabedoria para poder confrontar os falsos mestres que se apresentavam e tentavam dissuadir o povo a se desviar dessa doutrina, dos caminhos da graça e salvação em Cristo Jesus. Portanto, a preocupação de Paulo era muito sensata, porque se encontrava prestes a deixar esse mundo. Paulo estava na antessala do seu martírio. E ele precisava encorajar e aconselhar esse amigo, esse discípulo, a permanecer e a ensinar isso para a igreja. Mais do que isso, ele fala das recompensas daquele que permanecer na palavra. E eu queria pensar contigo 3 ensinamentos e 3 recompensas que nós ganhamos, que nós arrecadamos com a nossa permanência na palavra. Então vejamos. Primeira recompensa, a palavra nos traz salvação. Quando se permanece naquilo que aprende e que se acredita firmemente, a pessoa vai alcançar a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação não vem por conhecer a história de Jesus, mas de conhecer o próprio Jesus. A permanência na palavra traz o conhecimento da obra de Jesus e do seu infindável amor, da sua entrega, morte e ressurreição. A palavra traz libertação, conversão, transformação. A permanência na palavra expõe a minha depravação e a necessidade da graça e da misericórdia fresca do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e revela o propósito de Deus na eternidade. A salvação de todo aquele que nele crê, nessa palavra que foi feita carne em Cristo Jesus. A palavra que nos vai trazer o conhecimento de Cristo e ela que vai nos alcançar, nos ajudar a alcançar e gerar essa fé para a nossa salvação. Portanto, a permanência na palavra nos traz a firmeza da nossa salvação. Bom, segunda recompensa de permanecer na palavra. A palavra nos traz perfeição ou maturidade. No versículo 17, Paulo afirma que a palavra, sendo inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, fazendo do crente em Cristo uma pessoa perfeita, que significa madura. A melhor palavra para perfeito nos originais significa maturidade. Após a salvação efetuada pela graça, através da fé que vem pelo ouvir da palavra, o cristão nasce de novo, ou seja, se torna um bebê na fé. E ele é preciso que ele se alimente do puro leite espiritual para poder crescer forte e saudável. Para isso, ele precisa permanecer na palavra e nela meditar de dia e de noite. O alvo de todo cristão, segundo Efésios 4,13, é alcançar a plenitude, a estatura de Cristo, que é o nosso paradigma, que é a nossa referência. Não basta apenas nascer de novo. O discípulo de Jesus anseia por crescer e conhecer mais e mais do seu Salvador e do seu Redentor. Quanto mais permanece meditando na palavra, maior é o crescimento, maior são os fundamentos, maior a intimidade e o agir de Deus para que seja cada vez mais semelhante a Cristo. Essa palavra é que vai transformar a mente e experimentar os efeitos dessa maturidade, comprovando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, conforme nos explica o autor de Hebreus no capítulo 6, versículo 1, é importante meditar na palavra de dia e de noite e se alimentar dela como o pão, e beber dela como puro leite, e avançar para a maturidade. Portanto,
A permanência na palavra nos traz crescimento e maturidade. Terceira recompensa de permanecer na palavra. A palavra nos prepara para a boa obra. A palavra, após salvar e trazer maturidade, através da permanência e da obediência nela, também nos prepara para a boa obra, glorificando o nome de Deus, que é o fim principal de todo cristão. A palavra vai guiar os passos do discípulo para trilhar caminhos de paz, de amor ao próximo e para fazer atos de justiça. Não para ser um credor da salvação, não vou fazer para poder merecer a salvação, mas por ser devedor dessa graça que me alcançou, que me salvou e que me trouxe maturidade. Frutificar em boas obras mostra a fé, mostra o coração salvo e maduro. E através da permanência nessa palavra sagrada, que seremos transformados para servir e não mais para ser servido. O povo de Deus é reconhecido por suas boas obras. Essa é a marca impressa nos corações e nas mentes convertidas. A boa obra na vida do cristão precisa ser abundante. Esse é o maior legado de um cristão. Deixar impresso a marca de Cristo por onde passar, para que sua vida e obra fale sobre o Deus que ele serviu, igual a gente vê em Colossenses 1:10. Efésios 2:10, tanto quanto Mateus 5, versículo 6, nos fala que esse é o fim e é o sentido de uma vida em abundância prometida por Cristo Jesus. Portanto, a permanência na palavra nos prepara para a realização de boas obras. Diante do apresentado, precisamos permanecer no ensino da palavra, nossa única regra de fé e prática. Deus tudo criou pela palavra tudo foi feito e se sustenta até hoje. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós, Cristo Jesus. A palavra é a inteira revelação de Deus para nós. Precisamos meditar na palavra, enchendo nossa cabeça com as suas lições, repreensões e correções. Manter os pensamentos nas coisas que nos trazem esperança, nas coisas do alto, sabendo da fidelidade de Deus na sua palavra. Tudo que está escrito na palavra há de se cumprir. Portanto, não basta conhecer a lei que instruiu o lockdown ou o confinamento, mas é necessário permanecer em casa para ter vida. Assim também não basta conhecer a palavra, mas é necessário permanecer nela para ser salvo, amadurecer e estar preparado para toda boa obra que o Senhor nos destinou. Portanto, que a nossa vida seja a permanência nessa palavra, que a nossa vida seja arraigada, alicerçada e fundamentada nessa palavra, porque assim teremos salvação, assim deixaremos um legado e assim cada vez mais seremos semelhantes a Cristo Jesus e a nossa obra falará desse Deus maravilhoso que nós servimos. Que assim seja nas nossas vidas. Amém.